Salve família, bem-vindos a mais um vídeo. No passo a passo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse corte americano. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e vamos que vamos para mais um vídeo. Para começar, família, eu vou começar passando meu pente 3 para limpar essa região onde eu vou trabalhar esse corte, para a gente começar a fazer as marcações. Eu vou limpar essa área mais ou menos 2 dedos com pente 3 para deixar bem limpo, para facilitar os próximos passos. Agora eu vou estar usando a minha máquina de acabamento, vou fazer um dedinho de marca e essa vai ser a nossa primeira marcação. Eu trabalho de forma marcando e desmarcando, então é bem prático para fazer, bem fácil, é só seguir o passo a passo que dá certo. Agora eu vou estar seguindo aqui com a minha zero alta, vou fazer a segunda marcação, mais ou menos um dedo também, e vou fazer ela com o movimento em C, tirando a máquina para fora. E já vem removendo a primeira marcação que eu fiz, ó. Vou jogar na intermediária e vou tirando, vou regulando a lâmina até a baixa e vou removendo toda a marcação. Próximo passo aqui eu vou estar usando o pente 1,5 baixo para a gente fazer a segunda marcação e logo após já vou desmarcar. Como eu falei, eu já trabalho desmarcando, então ó, um dedo com a 1,5, já pego a meio alta, pente especial, e vou desmarcar, fazendo um movimento em C. Eu posso passar um pouco dessa marca, eu subo além da marca que eu criei, tá vendo? Já vou retirando, descendo a lâmina da máquina. Jogo na intermediária, jogo na baixa, até ela sair completamente. Se não sair completamente, eu já vou jogar na zero alta, ó. Coloco na zero alta, vem o cubiquinho da máquina só tirando um pouquinho de cabelo que ficou. Esse excesso e já vai dar a parte cinza do degradê. Agora eu vou trabalhar nessa linha que é a parte escura do degradê. Então eu vou jogar na 2 alta e 2 baixa. E vou fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento, tirando a máquina para fora, passando em cima da linha. Posso passar um pouco da linha, mais ou menos um dedo também, e vou removendo. Passei bem a 2, então eu já volto para 1,5, dessa vez alta, e vou tirando essa linha, terminando de tirar ela. E vai começando a aparecer o disfarce, como vai suavizando as marcações. Então eu vou trabalhando, vou reduzir também para 1,5 baixa. E agora eu vou descendo todos os pentes, que aí vai fazer a graduação. Muito importante, pessoal, vocês fazerem um movimento em C, que é remover a máquina para fora, fazendo como uma concha, que aí vai quebrar mais fácil essas linhas. Próximo passo, já vou descendo os pentes, agora eu vou com a 1 alta, vou começar a terminar de tirar essa marcação. Como vocês podem ver, ela já está bem mais suave, quebrando ela. Eu uso bastante as quinas também da máquina, da lâmina da máquina. E olha só como é que já vai misturando esses tons e vai mesclando para ficar bem limpo esse degradê. E olha só como é que eu vou trabalhando com as quinas, cada lado, lado esquerdo, lado direito, e vou reduzindo os pentes, conforme eu já falei, vou descendo, vou jogando na baixa, até sair completamente. Próximo passo agora, zero alta, agora é nosso último pente, vou só com a quina da lâmina, só em alguns pontos que ficou, como vocês podem ver tem alguns pontos mais densos de cabelo, e já vou limpando. Agora eu vou fazer aqui o pezinho, o acabamento. Vou só limpar mesmo, sem cavar muito. Senão depois quando estiver crescendo fica muito feio, rapaziada. Então só limpa mesmo o excesso. E olha como é que já destaca o corte. Dou uma baixada também na orelha para fazer esse contorno. Vocês podem estar puxando aí um pouco para fazer esse contorno. E olha como é que já destaca esse corte, ó. Agora eu vou estar polindo essa área. Ficou alguns cabelos, alguns fios. Eu tô com a minha tesoura de desbaste, só polindo com a ponta da tesoura. Já vai dando uma limpeza a mais, dando um destaque maior. Agora aqui na parte da nuca, rapaziada, não tem segredo. É o mesmo esquema que eu fiz na lateral. Então vou começar fazendo aqui uma marcação de um dedo também.
Depende da altura que seu cliente quer, você conversa com ele e define. Primeira marcação com a máquina de acabamento na baixa, vou fazendo toda essa marcação, ela bem limpa, para a gente poder estar dando sequência nos próximos pentes, que vai ser a mesma coisa do que eu fiz do outro lado. Zero alta, mais ou menos um dedo, vou estar subindo, fazendo esse movimento para fora em C, que já vai me facilitar quando eu for fazer as próximas marcações. Então é bem fácil, bem tranquilo de fazer. Apliquem, é um degradê rápido no dia a dia que vai ajudar bastante vocês. Então agora eu já vou remover, vou fazer aqui com a zero intermediária, removendo essa primeira marcação que eu fiz. Quando vocês fazem assim, rapaziada, não tem erro, o disfarce vai sair, é só vocês seguirem certinho e não tem medo de subir a máquina, de fazer as marcações. Próximo passo, pente 1,5. Vou fazer também um dedo, mesma coisa, mesmo movimento, dando sequência. Todas as marcações que eu faço é basicamente um dedo e eu já vou limpando, ó. Limpo bem. Próximo passo, pente meio alto, vou dando sequência, removendo toda essa marcação. E vamos fazendo naquele mesmo esquema, descendo o pente, descendo a alavanca da máquina até ela sair. Quando vocês verem que já está bem limpo, vocês passem para o próximo pente. E assim vai fazendo cada cor do degradê, como é a cor clara, a cor cinza e a cor escura, que é a última parte que a gente trabalha. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, pessoal, comenta aí embaixo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí que eu vou ler. E vou estar gravando mais vídeos aí para poder estar ajudando vocês. Agora eu tô aqui, ó, zero alta, para tirar o restinho de marca que ficou. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, galera. Vou tirando aqui com as quinas, ó, trabalhando bem essa marcação. Vocês podem ver que já vai formando o tom cinza para a gente poder estar dando sequência aí mais para frente no tom escuro. Então podem trabalhar a alavanca da máquina sem medo. Tem que ser ousado, família. Tem que ser ousado para poder estar desenvolvendo o corte. Se você ficar com medo de fazer as marcações, de trabalhar os pentes, vocês não vão ter um resultado legal aí no corte. Então segue o passo a passo que vai dar tudo certo. Agora eu vou desenvolver a parte escura desse americano. Vou fazendo movimento em C, ó, usando pente 2 alto e 2 baixo. Movimento em C em cima da marcação, que ela vai dar uma suavizada, ela não vai sair, vai suavizar e a gente vai dar sequência no próximo pente, que é o 1,5. Como eu falei para vocês, eu vou reduzindo agora, descendo os pentes, fazendo esse sombreado. Pente 1,5 alto. Agora eu vou passar um pouco da marcação em movimento em C, tirando bem essa máquina. O cabelo dele aqui tem alguns cabelos que crescem para outro lado, uma parte de redemoinho, então eu sigo o crescimento do cabelo. Onde estiver crescendo para um lado eu vou contra, entendeu? Até limpar bem a região para mim poder estar clareando. Agora eu vou usar o pente 1 alto, vou terminar de quebrar essa linha e como eu passei o pente 1,5, vocês podem ver que já deu uma clareada, já deu uma suavizada. Agora o pente 1 alto que vai clarear bem mais. Tomem cuidado na hora que vocês forem usar o pente 1, o pente meio, que são os pentes mais baixos, para vocês não estar criando outra marcação lá em cima. Então eu vou passar somente em cima da marca, removendo ela. Agora sem subir muito, para a gente não ferir lá em cima, que a gente já passou os outros pentes. Nesses pentes mais baixos, somente em cima da linha, família. Vou reduzindo, como eu falei para vocês, vou reduzindo, trabalhando todas as variações, até eu ver que não está saindo mais nada. Quando eu chegar nesse ponto, eu já posso passar para o próximo pente, que agora eu vou usar zero alta, como eu fiz do outro lado, vou usar as quinas, em algumas partes de cabelo. Se vocês não estiverem seguros ainda de usar zero alta,
Vocês podem estar usando o pente meio de disfarce, que aí vocês não vão tirar muita coisa se você não tiver muita habilidade aí com a zero alta, porque tem que ter uma certa leveza na mão para não poder estar criando outra marca. Vocês podem ver que vão misturando bem as cores e vai ficando um degradê todo por igual, sem cada tom no seu lugar, porque eu vou seguindo esse passo a passo de distribuição das marcações que eu fiz. Então não tem mistério, não tem segredo. E agora eu já vou fazer aqui esse alinhamento que é característico, né, do corte americano. Então eu jogo todo esse cabelo da lateral para baixo e vou com a minha máquina de acabamento só retirando, ó. Vou tirando, fazendo um contorno, encontrando com o contorno que eu fiz anteriormente na frente aqui da orelha, ó. Pode descer a orelha do cliente, rapaziada. E vou marcando de fora a fora, até embaixo. Dá uma limpada, dá um confere e vou fazer também do outro lado. Desce todo esse cabelo e vem começando, ó, de baixo até encontrar lá na parte de cima. Quando a gente faz esse tipo de corte em cabelo mais cheio, sempre fica esse volume que eu tô tirando com a tesoura agora, ó, pente corrido. Eu vou usar minhas duas tesouras de corte e de desbaste, tirando esse volume para conectar com a parte mais cheia do cabelo. Então eu gosto de usar a tesoura, que dá um acabamento melhor, mais bonito, e vai ser a parte escura aí desse corte. Agora eu estou usando outro pente com a parte mais fina. Vou tá só tirando essa marquinha com a desbaste agora. Vou trabalhando onde está mais escuro. Agora é percepção, pessoal. Você vai trabalhar onde você vê que está mais escuro, onde está mais volumoso, você vê que precisa. E vai no olho. Com o passar do tempo, você vai tendo essa prática a mais. Agora, igual eu fiz no outro lado, eu vou trabalhar aqui com a ponta da tesoura de desbaste mesmo, que aí eu consigo controlar a quantidade de cabelo que eu tô tirando. Vou em alguns pontos específicos, trabalhando, tirando esses pontos escuros que estão, e vai limpando, né, esse degradê, trazendo um resultado mais satisfatório para os olhos. Agora eu vou estar limpando esse acabamento com a Gillette para dar um destaque melhor no corte, para ficar bem destacado esse pezinho. Aí eu tô passando um gel shaver para dar uma deslizada na lâmina. E é só marcar mesmo, como eu já fiz a marcação com a máquina de acabamento, tá bem marcadinho. Só limpo mesmo o excesso. Tem cliente que tem muito cabelo, alguns têm cabelo mais grosso também. Então é importante estar fazendo essa limpeza com a Gillette. Vou fazendo aqui, esticando a pele dele, ó. Só tirando o excesso mesmo. Faço atrás da orelha até a parte de baixo. Faço isso dos dois lados. Vou limpando, deixando bem destacado essas linhas. E assim ficou esse corte americano finalizado, família. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comente aí se você tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo e gravando mais vídeos para vocês.